Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live das terças-feiras e especialmente para quem vai ver a gravação desta live, o tema é sobre a aplicação da análise corporal na orientação vocacional. Vou ter uma convidada muito especial, a doutora Paula Lourenço, que é licenciada em Psicologia Social e das Organizações e tem experiência na área comunitária e área escolar. Então, só aqui a aguardar que ela chegue para termos aqui uma conversa muito boa. Então, bem-vindos a todos que estão a entrar. Além de irmos falar um pouquinho da questão da orientação vocacional nos adolescentes, esta live é válida também para quem ainda está assim meio perdido, sem saber muito bem que carreira escolher e onde se sente realizado, porque de facto o formato do corpo explica que profissão nós podemos ter e onde nos sentimos muito mais realizados, porque todas as nossas potencialidades são ainda mais exploradas, aquilo que cada ser humano é naturalmente bom. Assim olhamos para aquilo que já temos como natural, potenciamos ainda mais em vez de pensarmos tanto naquilo que falta. E Paula, já estou a ver-te, podes pedir para transmitir comigo. É só colocar aqui um mais na, onde tem a câmara, que é para conseguirmos transmitir aqui as duas e termos uma conversa muito agradável sobre como é que é esta questão da orientação vocacional. A Paula tem experiência, ela trabalha já numa escola, tem esta função de orientar os adolescentes para quando há ali a transição do nono para o 10º ano, que é sempre uma altura bastante desafiante, com muitas dúvidas. E a dar um ok à Paula para entrar. Haha, já cá está. É verdade. Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite. Boa noite. Olha, estamos a ver-te um bocadinho com pouca luz. Eu sei que tu não gostas muito de aparecer, mas mais uma luz para colocar aí à tua frente, para conseguirmos ver melhor o teu rosto, o teu Ok. sorriso. Então vou ter que sair daqui um bocadinho para ir Pronto, aumentar a luz, está bem? tudo Não bem, pus isto no máximo, mas só um bocadinho então. não está mal. Aguardamos, aguardamos. Entretanto, quem for entrando pode colocar algumas questões relativamente à questão da orientação vocacional. Estamos aqui para aproveitar ao máximo esta conversa com a Paula para nos ajudar aqui com esta área. Não se Melhorou, pode. melhorou. Melhorou, Paula. Eu já te fui apresentando. Agora queres apresentar-te tu também e falares um pouquinho da tua experiência e do que é que te trouxe aqui para seres minha convidada nesta live sobre a aplicação da análise corporal na orientação vocacional. Exatamente. Então boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite que me foi feito. É a segunda live, não é? Supostamente devia estar menos nervosa, mas pronto. É ainda um bocadinho nervosa, mas pronto. Portanto, para dizer, penso que Isabela já terás dito, não é? Que sou licenciada em Psicologia Social e das Organizações e pronto, e trabalho atualmente numa escola secundária a fazer, entre outras coisas, mas aqui as questões da orientação vocacional, junto de alunos que têm alunos do terceiro ciclo,
alunos do 8º ano e 9º ano, mais especificamente estes últimos, porque são eles que vão em breve fazer a transição para o ensino secundário. E, portanto, a importância aqui também da orientação vocacional. Pronto, é um prazer trabalhar com estes alunos porque realmente é maravilhoso, na medida em que eu gosto muito destas idades, são idades muito desafiadoras, a adolescência, e então parece que andam um bocadinho perdidos e tentamos aqui também, através da orientação vocacional, trazê-los um bocadinho à consciência daquilo que eles são, não é? É um tema tão importante nos dias atuais, porque precisamente tem havido essa necessidade de nós nos conhecermos para podermos também estar bem na vida. E todos os problemas que nós temos visto, não é, a nível da sociedade e da saúde mental, temos verificado que muitos deles provêm mesmo desta falta de conhecimento próprio, tão importante, não é? Começar pela base, e tão simples, parece, não é? Pois, é simples com esta abordagem. A única coisa que eu me esqueci de mencionar na tua apresentação é Sim. que nós conhecemos-nos aqui, foi depois de uma live com a Suzette, que o filho dela é amigo do teu, não é? Andam na Sim, mesma sim, escola colega, e, sim. e que no fundo também te deixou muito curiosa sobre o mundo da análise corporal. E agora Exatamente. és também futura analista corporal, não é? Exatamente, estou a preparar-me para isso. Foi uma live que marcou a minha vida, porque realmente tem a ver com uma área que eu gosto muito, não é? Estas questões do desenvolvimento pessoal, pronto, e que tenho o privilégio de trabalhar em termos de profissão, pronto. E claro, fiquei apaixonada quando ouvi mais um conhecimento que vem, digamos, enriquecer aquilo que já conhecia, não é? Uma vez que tenho esta vantagem de estar muito dentro desta área. Um enriquecimento e um conhecimento que é respaldado cientificamente, e é isso que também me atrai, não é? Portanto, não é uma coisa assim à toa, em que nós acreditamos, não é? Mas é um conhecimento que é validado cientificamente. E isso é muito importante, não é? Sabermos o que é que estamos a fazer e em que terrenos é que nós estamos a pisar, não é? Claro, ainda mais da tua área, que vens da psicologia, e este Exatamente. conhecimento também vem da psicologia, numa área que não é muito falada nas faculdades, não é? Porque ali o tema de raios passa um pouquinho ao lado, Sim, mas que foi uma descoberta incrível quando Reich, que era aluno de Freud, e que tratava, inclusive, os doentes que Freud não conseguia tratar, começou a perceber-se que pessoas com corpos semelhantes tinham os mesmos problemas e a abordagem dele foi tentar mudar o corpo. Só que agora sabemos que não é preciso mudar o corpo, não é? É só passarmos da dor para o recurso. E depois, exatamente. com outro médico, o Alexander Lowen, nos Estados Unidos, foi ele que sistematizou todo o conhecimento relativo aos traços de caráter e ele próprio, ele criou, digamos assim, a análise bioenergética e ele próprio reconheceu que havia um limite nessa abordagem, que era não se conseguir quantificar. E agora o corpo explica, a escola e o Instituto de Investigação da qual nós somos alunas, veio trazer uma ferramenta para quantificar traços de caráter e que tão importante se torna para podermos, de facto, resolver os problemas que mais impactam o ser humano, que é relacionamentos, carreira e saúde. E aqui estamos na carreira, na parte da carreira, começando logo com os jovens. E ainda hoje estava a conversar com alguém que me dizia assim: às vezes levamos uma vida inteira para nos conhecermos e sabermos aquilo que realmente gostamos e aquilo que somos bons, não é? Exatamente. Sim, Então, sim. aplicar este conhecimento logo na adolescência é incrível, não é? Porque dá logo ali um atalho brutal. E, mas antes de passarmos para o teu trabalho,
eu gostava de conhecer um bocadinho da Paula antes de ser psicóloga, porque esta questão da psicologia surgiu um bocadinho tardia na tua vida, não foi? Exatamente, pronto. Eu formei-me, aliás, iniciei o curso 10 anos mais tarde do que aquilo que é habitual, não é? Comecei com 27 anos a fazer o curso. Na altura também não entrei logo na área que queria, ainda fiz um ano de antropologia, também foi bastante interessante, mas acaba por ser uma área dentro da vertente social, pronto, e depois lá consegui então entrar no segundo ano, consegui então entrar neste curso de Psicologia Social, escolhi mesmo esta área, tirei numa instituição bastante conceituada, que é o ISCTE, em Uhum. Lisboa, e pronto, aliás, quando vi o currículo eu fiquei apaixonada pelas disciplinas daquela, portanto, desta área, deste curso. Realmente muito maravilhoso. E é um curso bastante vasto em termos de áreas depois a seguir, em termos profissionais e de futuro, portanto, dá-nos aqui um grande leque de oportunidades. E o pior é que eu gostava de tudo. Portanto, não tem a ver com a psicologia clínica, pronto, é uma área afastada, daí já tem um outro tipo de formação, mas podemos desenvolver, portanto, psicologia a nível de outras áreas, como a comunitária, onde já tive a experiência profissional durante 5 anos e qualquer coisa, portanto, numa associação sem fins lucrativos, aqui onde moro. Foi uma experiência também bastante boa, trabalhar com jovens e adultos, públicos desfavorecidos, pronto, com problemas de inserção social e profissional também. E depois também tive a oportunidade de trabalhar numa junta de freguesia, onde pude dar algum apoio também às escolas e à população em geral. Abrimos um gabinete na altura. Pronto, e estava eu a falar também que o curso dá possibilidades de trabalhar noutras áreas, como a psicologia criminal, a psicologia forense, a psicologia das organizações, pronto, para além da parte social das organizações, a tal questão dos recursos humanos, que até liga muito bem aqui com este tema, que tem a ver aqui com a carreira. Uma coisa que está muito desenvolvida no Brasil, a análise corporal ser feita a nível corporativo, como eles chamam, portanto, das organizações, e que tanta falta eu vejo e começo a sentir que realmente é um conhecimento tão maravilhoso este que temos aprendido e que poderá ser, utilizando o termo que estavas a utilizar ainda agora, que é o atalho, portanto, permite saltar bastante à frente, não é? E conseguir resultados muito mais rápidos e colocar as pessoas certas no lugar certo. Portanto, é uma área de psicologia bastante boa. Nunca trabalhei nesta área, se bem que atualmente nós nas escolas, em termos de, portanto, psicologia escolar, está a ser-nos solicitado, portanto, que nós possamos fazer, desenvolver ferramentas para avaliar, ou, aliás, para fazer entrevista a pessoas que querem trabalhar nas escolas por intermédio do Ministério da Educação. Portanto, já começamos a tocar também nestas questões e, no fundo, vai ao encontro da formação que eu tive inicialmente. Exato, e no fundo tudo se acrescenta, não é? É como Exatamente, se fôssemos colocando a cereja agora no topo do bolo, que é exatamente. termos um atalho muito simples em que não é preciso grandes perguntas, não é? Porque muito do teu trabalho se desenvolve com questionários e, e isso já lá vamos, mas eu queria ainda que tu falasses um pouquinho até da tua própria experiência, porque não foi por acaso que tu escolheste esta área social, tem muito a ver até com os teus próprios traços de caráter, não é? Com essa questão mais sensível, mais humana, que de facto acaba por transparecer. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu separo muito bem o profissional do pessoal, mas isso não é ser humano, não é? E nós não somos máquinas para conseguir de facto desligar ali o botão e conseguir fazer isso. Mas tu antes de fazer
a formação que fizeste e que agora atuas, tu trabalhavas num outro local. Queres falar Sim, um pouquinho senhor. sobre isso? E não tenho vergonha nenhuma, porque Porque eu realmente acho que tudo isto. isto tudo se encaixa, não é? Porque tu Exatamente. própria viveste na tua própria pele a dificuldade de perceberes porque é que algumas coisas aconteciam onde tu trabalhavas. Exatamente, pronto, é isso mesmo. Pronto, estavas a falar que realmente eu tenho, em termos de traços, tenho uma bastante, como é que se diz? Sou uma pessoa bastante sentimental, pronto, mais da área do pensamento, mais de sentimento, pronto. E nesse sentido, realmente, a área em que estou, portanto, tem precisamente a ver com isso, as questões da empatia e isso, pronto. Mas antes, e voltando então atrás, conforme o pedido, pronto, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, comecei a trabalhar numa fábrica que existia na altura aqui onde estou a morar e continuo a morar, numa fábrica, uma confecção, fábrica de confecção de fatos para homem, pronto. Tive ali uma experiência de 5 anos e qualquer coisa, pronto. E entretanto, depois mais tarde a fábrica foi à falência, depois fui trabalhar para outra fábrica, também de confecção, e em relação àquilo que estavas a falar, que nós já também tivemos a oportunidade de falar sobre isto, o meu modo de trabalhar era um modo que conseguia mostrar produtividade, mas de uma forma calma, mais calma e serena, em relação a muitas colegas que eu costumava ver a forma como elas eram tão rápidas nos movimentos e que nem por isso conseguiam produzir, se calhar, tão rápido, aliás, portanto, desenvolver ou apresentar uma produtividade tão grande quanto a minha. E muitas vezes era acusada por isso e mal interpretada, no sentido em que me viam tipo pastel, chamavam pastel, ou diziam que eu era muito lenta a fazer nos movimentos, a verdade é que eu conseguia, porque conseguia, portanto, ter altos níveis de produtividade. Como nós sabemos todos, nas empresas, tudo isto é muito controlado rigorosamente, é exigido muito a parte não só física, mas como emocional, porque as pessoas são muito controladas. É um ambiente bastante estressante nesse sentido e muito. Há muita tensão e muita carga sobre as pessoas para poderem desenvolver a sua atividade e pronto, e trabalhei pelo menos durante 11 anos assim neste sistema. Mas eu era quem eu era, mas também nunca tive problemas com isso, porque eu já me aceitava como eu era, porque eu conseguia produzir o resultado que me era solicitado e até muito mais que isso, portanto isso não me fazia impressão, mas achava que as pessoas realmente não compreendiam a minha forma de ser. Exatamente. E isso, de facto, acaba por criar um mal-estar, não é? E uma incompreensão. Se tu não tivesses essa consciência, que até ganhavas os prémios de produtividade, independentemente de fazeres o trabalho mais lento ou mais rápido, porque a tua lentidão era porque tu és extremamente perfeccionista nos mínimos detalhes, ou seja, contigo nada escapa, e isso, aos olhos de pessoas que são mais rápidas, é estranho, não é? E isto acontece também em qualquer tipo de relacionamento. E não há mal nenhum em as pessoas serem mais lentas. O problema é estarem a ser sempre apontadas como isso. Porque no Exatamente. final os resultados apareciam. Exato, era isso. Portanto, nesse sentido, E depois, lá está, todos os ambientes corporativos, não é? Todos os ambientes de fábrica, todos os ambientes onde se trabalham pessoas, onde existem seres humanos, é muito. Só o facto de sabermos exatamente como a outra pessoa funciona e compreender que aquele é o jeito dela e está tudo bem,
já diminui, torna tudo muito mais leve, o ambiente fica muito mais leve, do que estar sempre ali a ouvir discos riscados de coisas que de facto não faz sentido. Exatamente, porque isso acaba por ser uma aceitação do outro e de nós próprios e também do outro, a forma como o outro funciona, não é? E isso é Sim, determinante, não é? só que a maior parte, quando nós não aceitamos o outro, é porque já não nos aceitamos a nós, não é? Exatamente. Porque isto é básico, não é? Não estou a dizer que é nenhuma novidade, mas muitas vezes apontamos o dedo ao outro só para não olharmos para nós, porque é mais Sim. confortável, não é? É tipo uma Agora, máscara, não é? Que acabamos por utilizar de uma forma inconsciente, creio que muitas vezes, não é? Para tentar, porque realmente há essa lacuna, não é? De falta de conhecimento próprio, logo a intolerância em relação aos outros, não é? Se torna maior. é, E até em relação a nós próprios, se nós não nos conhecemos. é isso, porque se nós não nos conhecemos, nós vamos aceitar qualquer crítica e vamos achar que nós é que estamos errados. E isto vem até desde muito cedo, não é? Até no próprio relacionamento entre pais e filhos isso acontece. Quando nós não nos conhecemos, quando nós não conhecemos o nosso filho, tal como ele é, e que não é genética, a forma de ser, é, tem a ver com os 5 passos da mielinização do sistema nervoso, que acontece de acordo com o ambiente que a criança vive, desde o útero até aos 5 anos, e ninguém tem controle sobre isso. É de facto estranho. E o bom do atalho que nós temos é que nos nossos olhos nós conseguimos de facto observar e tratar a outra pessoa tal como ela precisa de ser tratada. E não como nós gostamos que nos tratem, porque às vezes a forma como eu gosto que me tratem não é a forma que o outro precisa. Então há aqui muitas hum, frases feitas que deixaram de ser verdade com este conhecimento. Mas houve um final feliz, finalmente, com esta questão, porque felizmente tu tinhas essa consciência de que tu eras muito boa no que fazias, apresentavas resultados e não davas ouvidos àquilo que te diziam. Embora certamente ninguém gosta que falem o que quer que seja mal de nós, não é? E por muito que aparentemente achemos que não faz moça, faz. Faz, porque ninguém gosta de parecer imperfeito aos olhos dos outros, entre aspas. Embora a Claro, nós, perfeição não exista, não é? claro, por mais que possamos dizer que realmente as coisas não nos afetam, acabam por afetar. Se calhar no Claro. momento acabou por afetar, mas isso depois não foi, não, consegui, não transportei isso ao longo, pelo resto da minha vida, porque como estavas a dizer, realmente é muito importante realmente o autoconhecimento, de uma forma ou de outra, porque quando nós nos conhecemos sabemos bem quem somos, para onde é que vamos, o que é que andamos a fazer, qual é o nosso propósito de vida. E, independente, e mesmo que existam pessoas ao nosso redor que nos possam, portanto, não aceitar ou criticar ou julgar de uma forma ou de outra, a nossa autoestima, não é? Nunca será afetada, porque nós sabemos bem quem somos e o que é que estamos a fazer portanto, estamos firmes e conscientes daquilo que nós somos. Portanto digamos que é uma barreira muito grande, é um, um protetor, não é? Contra qualquer ataque, portanto, a questão da autoestima. No entanto, é verdade, não é? Nós também somos seres humanos, não é? E não gostamos de ser atacados. Mas pronto, as coisas acabam por passar se realmente nós nos conhecemos bem e acabam por passar. Sem dúvida. Olha, e a Lívia dela, eu acho que ela deve ser tua amiga, diz É, que é verdade. Lívia, é verdade, Lívia. Obrigada, estás aqui. Isso, a autoestima funciona como uma imunidade emocional, É isso porque mesmo. quando nós nos conhecemos, não ficamos reféns de quem nem sequer se conhece, não é? Porque Exatamente. neste nível de autoconhecimento é muito fácil ficarmos reféns de qualquer tipo de comentário.
E agora, entrando um pouquinho mais no teu trabalho, diz-nos, em que é que consiste o processo de orientação vocacional que fazes nas escolas? Portanto, então o processo de orientação vocacional, portanto, para já é um processo que não é inerente aos, a uma determinada faixa etária. Portanto, é um processo que é um processo para toda a vida, está bem? Uhum. Portanto, desde quase que se nasce até quase que se morre, nós podemos estar sempre em, em planeamento de carreira, porque isto tem a ver com o desenvolvimento de carreira, pronto, que é muito pensado nas escolas e a nível, portanto, nos tempos atuais, nas escolas portuguesas, está a ser muito desenvolvido em termos dos alunos, junto dos alunos do nono ano, mas também já se começa a pensar da necessidade de começar a retroceder na idade, para poder, de alguma forma, ir incutindo junto dos jovens o conhecimento sobre eles próprios, também sobre as profissões, porque não basta nós nos conhecermos a nós próprios, temos que também conhecer o perfil das profissões, porque nós temos, como eu costumo dizer aos alunos, nós temos o nosso perfil de personalidade enquanto pessoas, mas as profissões também têm a sua personalidade. Portanto, é preciso autoconhecermos, mas também conhecermos o que é que existe em termos de profissões e o que é que se faz em termos concretos, quais são as funções, para depois podermos também fazer o casamento entre uma coisa e outra. Portanto, a orientação vocacional, no fundo, é então este processo, é tentar orientar, no caso das escolas, tentar orientar os alunos, dotar-lhes aqui de algumas capacidades, trabalhar aqui algumas competências, essencialmente as competências do autoconhecimento, porque isto é mesmo a base para todas as coisas, e a partir daqui conseguirmos, junto do aluno, levar o aluno, aliás, a fazer uma autorreflexão sobre si e a desenvolver um projeto de vida para conseguir depois fazer uma decisão da forma mais consciente possível e mais informada. Consciente de si e consciente daquilo, do mundo que o rodeia, que também é muito importante. Também não basta eu conhecer-me a mim próprio e depois não saber quais são as outras coisas. Logo, se nós estamos a falar aqui em carreira, em profissões, não é? Em funções, não é? É importante conhecer aquilo que existe para depois também podermos encaixar aquilo que nós somos naquilo que existe. Sim, Basicamente é isto. só que a tomada de decisão não é assim tão linear, não é? Pois, Porque há pois. várias situações que influenciam esta tomada de decisão. Exatamente. E há assim algumas, não é? Portanto, tem a ver aqui muito com as questões da pressão, a própria pressão da sociedade. Vou só beber um bocadinho de água, está bem? Estou a ficar com os lábios assim um bocadinho. Sim, eu ajudo-te. Sim, sem dúvida que a sociedade tem uma grande influência, e especialmente naquela questão de, ai tal, o que é que dá dinheiro, não é? Sim, Eu quero uma profissão que dê dinheiro, não importa o que é que eu vou fazer, só que depois não é assim tão linear. Mas diz-me, mais pronto. outras situações, outros influenciadores, digamos. É assim, apesar de muitas vezes o processo de orientação que tenta encaminhar os alunos para uma melhor decisão, nem sempre a decisão é a mais adequada, não é? Como estavas a falar. E se formos a olhar para os motivos dessa decisão são o que estão na causa da má decisão. Pronto. Exatamente. Pronto, e como estavas a falar, e muito bem, realmente tem a ver também com esta, portanto, questão esta pressão da sociedade em aspectos relacionados com o quê? Por exemplo, dizerem que não vais para determinada área porque aí não há saída, não tem saída profissional. Por exemplo, existem algumas áreas mais estigmatizadas, como por exemplo a área das artes, músicas, teatros, pinturas, essas coisas assim são mais estigmatizadas, pronto. E depois, também em termos de escolher uma determinada área porque é aquilo que vai dar mais dinheiro.
também muito motivados pelas questões de dinheiro, não é? De receber um maior salário no mais curto prazo de tempo, pronto. Portanto, muito motivado por isto também, porque a verdade é que os jovens também se influenciam uns aos outros. E depois também tem aqui as questões dos influenciadores sociais, que acabam, de alguma forma, por ter aqui um grande contributo, não é? Nós vemos as questões dos youtubers, vemos as questões dos músicos, cantores de música, que de alguma forma incutem bastante, e nós sabemos que estamos a falar aqui, quando nós nos falamos aqui nas questões da adolescência, estamos numa fase que é bastante, aqui um terreno assim um bocadinho difícil, porque existem muitas influências, não é? Os adolescentes ainda estão a procurar a sua identidade e muitas vezes vão procurar junto destes grupos ou destes influenciadores de alguma forma, até para as próprias questões da imagem que são muito passadas pelos mass media, não é? Que, portanto, acabam por ficar muito presos àquilo, não é? E querendo, depois nós também vemos aqui muitos problemas da anorexia e outras questões relacionadas com isto, que depois vão despoltar outros problemas, até a nível de saúde mental, mas acabam por ficar, precisamente porque ainda não se descobriram, não é? Não se encontraram, não se conhecem, acabam por ficar assim um bocadinho, digamos, presas fáceis daquilo que vem e que aparenta ser muito prazeroso, porque as coisas são apresentadas de uma forma bastante prazerosa, ninguém diz o contrário, não é? E é através dessa luz e dessa cor, não é? Desse brilho que é apresentado junto dos jovens, que acaba por os atrair, não é? De uma forma menos positiva e se calhar muito influenciados por isto também. E depois também as questões das amizades, muitas vezes eles também, e nós sabemos que eles estão nesta fase de se desprenderem mais da família e se ligarem mais aos pares, não é? À rede de pares, à rede de amigos, e neste sentido, ou porque não quer deixar a escola e até que sabe que aquele curso que gostaria de fazer não existe ali naquela escola, existiria numa outra escola mais distante, mas os amigos não estão lá, portanto depois acabam por, digamos, hipotecar, não é? Ou começar a hipotecar a sua própria vida porque não querem sair da zona de conforto, é ali a escola que conhecem, estão ali os amigos que têm, não é? Mas precisamente aqui o processo de orientação vocacional tenta chamá-los um bocadinho à razão acerca disto, mas é muito mais forte aquilo que se passa na sociedade e a pressão de tudo ao redor, está bem? E depois também são os pais, não é? Que muitas vezes tentam projetar nos filhos os sonhos que eles não viram concretizados na sua própria vida. Ainda, mais uma vez, esta semana, aliás, estamos constantemente a lidar com isto, não é? Os pais querem muito para os seus filhos, querem muito decidir pelos filhos e há determinadas frustrações que depois os alunos sentem quando estão no 10º ano, 11º, e estão a ver que realmente aquilo não era bem para eles, começam a entrar em desmotivação escolar, a entrar em questões de ansiedade e estas coisas todas porque não fizeram aquilo que gostariam de ter feito. Porque foram pressionados por este ou por aquele motivo, famílias até, eu vivo, aliás, trabalho numa escola que tem, em termos de classe social, é bastante, portanto, temos ali um nível bastante elevado, um extrato elevado, pronto, alguns pais que têm, portanto, condições financeiras bastante confortáveis e as suas famílias também, e depois para não ficar reduzido em relação aos primos, aos afilhados, aos sobrinhos, não é? É incutido e exigido essa expectativa junto dos filhos, uma expectativa que os filhos não têm e que não querem para eles e acabam por ir nesta onda, depois mais à frente, é que acabam por perceber que não é bem aquilo que queriam, mas são muito pressionados neste sentido também. Sim, e nesse aspecto dá-me até aqui até me dói o coração, porque Eu vi.
Muito aquela questão de pensar, há uma diferença de expectativas, e pensar mais na necessidade do pai e da mãe, não é, do que propriamente do estudante ou do filho, porque é para manter ali, entre aspas, o status, para não ficar ali e tal, e de facto isto tem consequências brutais, porque pode até levar ao suicídio, não é? Quando um jovem acha que não é bom o suficiente, que está a viver uma vida que não é dele e está a ser pressionado pelos pais a fazer algo que ele não quer, isto de facto é muito grave e a realidade é necessária ser falada dela, porque, porque infelizmente nenhum pai quer perder um filho. Só que muitas vezes nestas questões nós nem temos bem a noção das consequências que podem estar aqui implícitas. E quanto, eu tive vários colegas de curso, inclusive, que terminaram o curso para, ok, já está feito, agora vou fazer o que eu quero, não é? Sim, sim. Estamos aqui a perder tempo de vida. Ex- Tempo de vida. É Então, verdade. é importante colocarmos as coisas em ordem, não é? Primeiro dentro da casa. Porque se não tomarmos consciência disto, as consequências vão ser gravosas, muito graves. E, e a pandemia só vejo aflorar o que já existia, não é? Porque nada de novo. Mas sem querer levar isto um bocadinho para o pesado, porque realmente é uma coisa que mexe muito comigo. Vou aqui dizer um olá à Suzete, que ela disse aqui olá, boa noite meninas lindas. Olha, Suzete, já falamos de ti. Depois, se quiseres saber o quê, vais ter que ver a live do início. E a Lívia diz polémico, mas é verdade, é. E nós, não, com este nível de responsabilidade e de conhecimento que temos, não podemos ficar exato. insensíveis e não falar destas coisas, porque só se fala depois que acontece, né? E há Exatamente. forma de prevenir. Então, vamos atuar na prevenção. E nós já Então, vemos os resultados, não é? Vemos os resultados. Nunca foi tão claro, brutal a nível das escolas, não é? Porque é o contexto onde eu estou inserida. Estes níveis de ansiedade junto dos jovens. Isto é constantemente. Quando nós, pronto, a psicologia escolar devia de estar mais voltada para o trabalho em grupo, para podermos abarcar um maior número de alunos, fazer programas de desenvolvimento socioemocional, de trabalhar as emoções, trabalhar as questões do autoconhecimento de uma forma mais precisa, porque mesmo que haja um programa a nível de orientação vocacional, portanto, não é ali tão aprofundado as questões do autoconhecimento. Tocamos um bocadinho, também sabemos que é um tema vasto e dava aqui pano para mangas, não é? Até em termos de sessões para trabalhar com os alunos, mas acabamos por. Portanto, a ideia seria fazer uma psicologia mais a nível de consultoria escolar, para podermos abarcar um maior número de alunos e poder, portanto, trabalhar com as turmas, com os grupos grandes, não é? Muitas vezes acabamos, e cada vez mais estamos a ser absorvidos, a andar para trás, absorvidos pelo individual, não é? Porque estas coisas são muito individuais, não é? Foi um caso de um aluno que só apetece a chorar, outro que se sente muito deprimido, com a ideação suicida, uma coisa abismal, o número que está a crescer de alunos. Nós olhamos para a cara das pessoas, parece que é tudo normal, mas quando eles vêm ter connosco, nós ficamos assim mais um caso e parecia tudo tão normal e para todo o mundo é tudo normal, mas depois eles acabam por ter a coragem de vir pedir ajuda. É sinal que já estão ali no limite, não é? Depois temos que envolver aqui os pais nisto, porque são os responsáveis, não é? E eles são menores e isto é um assunto muito sério e muito perigoso, não é? Porque nós não sabemos, está uma ideia por detrás, se será concretizada ou não, nós não sabemos, portanto não podemos de todo desvalorizar isto, mas é gritante, é muito assustador e cada vez mais.
e temos que estar ali a fazer então uma psicologia quase clínica, não é? Portanto, individual, e depois não conseguimos fazer o que é mesmo necessário, o que deveria ser feito na escola, não é? Trabalhar todos e poder dotar todos os alunos, não é? O máximo número possível de alunos com estas competências, não é? Para eles também se desenvolverem em termos de pessoas, que no fundo as questões de orientação vocacional, como eu costumo dizer lá, quando estamos lá nas sessões, nos programas, nós estamos ali a trabalhar competências socioemocionais que são importantes para a vida, não só para a vida em termos de uma carreira profissional, mas para a vida pessoal, para a vida em termos dos relacionamentos com os outros, e tudo isto é muito importante, porque nós não sabemos essas coisas, não é? Não temos essas competências, dificilmente depois no próprio trabalho, não é? Nós vamos conseguir manter ali um relacionamento saudável com os colegas e um bom ambiente. Portanto, tudo isto. Exato, até porque é muito louco pensar que uma pessoa entra num trabalho pelo seu currículo, né? Pelas competências técnicas, mas Sim. normalmente é despedida pelas competências que estavas a falar, as socioemocionais, que não tem. Mas essa questão das competências socioemocionais está a tomar assim uma dimensão em termos de valor. A Organização Internacional do Trabalho já fala muito nisso, já existem documentos Tem que ter, publicados acerca disso, o caminho tem que que ser, né? quase que dá a primazia à parte socioemocional, não é? As competências, não é? De saber trabalhar em grupo, estar em grupo, colaborar, ter empatia e todas essas questões, pronto, pessoais e sociais e emocionais, mais, mais do que propriamente a parte académica, ter a competência académica. Porque a Sim, competência académica. porque a parte técnica aprende-se, né? É uma aprendizagem. Exatamente, exatamente. Agora, essa não. E essas competências, nós conseguimos vê-las no formato do corpo de uma pessoa. Sim, sim. Por isso, na dúvida, num currículo, é muito fácil escolher a pessoa certa para a função que ela vai fazer. Mas eu queria ainda reforçar aqui uma questão, ainda desta questão das situações que influenciam a tomada de decisão, tem a ver até com o próprio desenvolvimento da adolescência, não é? Porque não só o adolescente é conturbado e sente ali um misto de emoções com mudanças físicas, emocionais, terem que tomar outro tipo de atitudes e responsabilidades. O cérebro ainda está a desenvolver. Há também a busca da identidade e muitos mudam de ideias. Por isso, às vezes, eu vejo pela experiência cá de casa, eu nunca valorizei muito aquilo que a minha filha dizia que queria ser, porque numa semana ela dizia uma coisa, na outra já dizia outra. Então, eu só a deixava falar, porque não vale a pena os pais também estarem a sobrecarregar-se com isto. E a pensar, o que é que ele vai querer ser, não é? Eu costumo dizer, as pessoas que são muito boas, elas vão ser boas em qualquer área. Em qualquer área. Agora, a realização que elas sentem internamente tem que ser muito, muito, muito forte. Além de que o mundo está em constante mutação, não é? Há profissões que ainda não existem. Uma delas é aquela que nós, as duas, estamos aqui a falar também com a questão da análise corporal. E sem dúvida o dinheiro e as saídas é o maior engodo atualmente, porque é tudo muito instável. O que há uns anos diziam, isto tem saída, é seguro, e vais para aqui e nunca mais sais dali. Agora é mentira, não é? Exatamente. Aliás, os jovens são preparados e informados neste sentido. Aquilo que existia há uns anos atrás, que era ter uma profissão sei lá, Para a para a vida, vida, não é? Atualmente são preparados para ter o plano B, o plano C, não é? E também para poderem se descobrir em termos das suas vocações, para também poderem ir planeando. Olha, eu sou bom a fazer isto, mas também sou bom a fazer aquilo que são áreas completamente diferentes, mas eu também posso fazer aquilo, portanto vou planear desta forma, não é? E vou-me preparar para poder corresponder de acordo depois
com aquilo que existe em termos de ofertas na altura e que eu também estou disponível para aceitar e para fazer, né, de acordo também com que eu sou enquanto pessoa, portanto, depois encaixar-me de uma forma ou de outra. Realmente também existem os adultos, não é? Que nós temos visto, já há uns anos a esta parte, temos visto muito que há muitos adultos que tiveram profissões durante décadas e depois, às tantas, deitaram tudo para trás, até licenciaturas e tiveram engenharias e essas coisas, e foram viver para sítios completamente diferentes, desenvolver, portanto, tornarem-se autossustentáveis, não é? Em algumas situações vão viver para o campo e fazem as suas hortas e cultivam ali e depois tentam fazer uma forma de vida completamente diferente porque se fartaram daquilo, mas tiveram a coragem de dar esse passo e de seguir em frente. Mas depois também existem casos de pessoas que estão 20, 30, 40 e 50 anos a fazer a mesma coisa, insatisfeitos desde sempre, não é? E acabam por, pronto, essa insatisfação ser transmitida de uma forma mais consciente ou menos consciente às camadas, às gerações seguintes. Sim, e há muito também aquela visão que o trabalho é castigo, não é? O trabalho tem que ser difícil, mas a verdade é que não, é um caminho leve para de facto acertarmos e não precisarmos de andar aqui em questões existenciais, porque eu vi há pouco tempo uma reportagem que falava na questão do trauma, em que falava que uma das necessidades do ser humano é agir de acordo com a sua identidade, porque usar máscaras durante muito tempo não funciona. E não estou a falar das máscaras dos tempos de pandemia que vivemos, é mesmo máscaras para fazer de conta que está tudo bem. Então, aquilo que nós conseguimos observar na análise corporal, observando o corpo de uma pessoa, faz parte da identidade dela. Por isso, é ainda um extra bónus quando aplicado na adolescência, que é a busca da identidade e no meio de tanta turbulência e tanta confusão, nós conseguimos ir por um caminho mais leve. E olha, Paula, a conversa dava aqui muito tempo, mas estamos aqui a 5 minutos de terminarmos a live, porque eu quero que ela fique gravada. E então eu ia pedir-te que tu desse algumas sugestões, nomeadamente observando pessoas, porque nós, como seres humanos, temos todos 5 traços de caráter que se desenvolvem desde o útero até aos 5 anos de idade, que têm 5 dores básicas da rejeição, do abandono, a manipulação, a humilhação e a traição, mas ao mesmo tempo também têm recursos incríveis. É baseados nestes recursos que as profissões podem ser escolhidas de uma forma muito mais assertiva. Porque em vez de estarmos aqui a ter profissões a aceitar menos do que aquilo que merecemos, com medo de não revivenciar uma dor novamente, não é esse o caminho, porque esse caminho é o do adoecimento. O caminho leve é aquele que vais falar agora um pouquinho de cada um dos traços. E o primeiro agora deixo isso contigo. Então pronto, então vamos cá ver. Pronto, os traços, portanto, revelam formas, esses 5 traços revelam no fundo 5 formas de funcionar. Pronto, não é? Pronto, existem aquelas pessoas que são assim mais introvertidas, e muitas vezes as pessoas associam isto como algo negativo. Ainda um dia deste eu falava numa sala de aula, até fiz assim um desafio aos alunos. Digam-me lá, existem, portanto, os alunos mais extrovertidos e aqueles mais introvertidos, e digam-me só, qual é aquele que está errado? Alguns falam, os introvertidos. Outros até diziam, não, nenhum está errado. Alguns até sabiam. E pronto, e depois desmistificámos um bocadinho as coisas. O introvertido não é errado, é uma forma diferente, é uma forma de funcionar, não é diferente, porque os outros também serão diferentes dele. Pronto, é uma forma de funcionar
pronto, mas que também traz aqui um conjunto de informações que são úteis neste tipo de pessoas, porque também é bom as pessoas serem assim, não é? Porque se formos todos iguais ou outro que é assim mais comunicativo, mais extrovertido, acabamos por não encontrar um equilíbrio aqui entre nós, enquanto seres humanos, e nós, enquanto pessoa individual e enquanto grupo, enquanto ser humano que vive em sociedade. Portanto, estas pessoas que são mais introvertidas também tendencialmente são mais criativas. Pronto, então um ambiente profissional que lhe seria mais favorável seria aquele em que ele iria ter a liberdade de fazer, de criar, não é? Pronto, de usar muito o raciocínio lógico e rápido, porque estas pessoas têm uma compreensão muito rápida, não é? Sobre as coisas, pronto, e que possam trazer então soluções bastante criativas, não é? Utilizando aqui a criatividade. Então, algumas profissões, como por exemplo seria a arquitetura, um designer, existem muitas áreas dentro de designer, gráfico e outras coisas mais, pronto, escritor, músico, compositor, qualquer coisa que tivesse ligado assim à criação, também de várias coisas, informático também, pesquisador, pronto. Depois existem, assim, muito rapidamente, porque o tempo está mesmo a terminar, não é? Existem aquelas pessoas que são até o outro lado, não é? O oposto. São as pessoas extrovertidas e muito comunicativas. Portanto, estas pessoas estariam mais indicadas a trabalhar a desenvolverem uma profissão dentro de áreas sociais, onde comunicassem, tivessem a oportunidade de comunicar com bastantes pessoas, não é? Mas também não só, também dentro das áreas, por exemplo, nas áreas relacionadas com, sei lá, culinária ou qualquer área que tenha relação com os cinco sentidos, mesmo as próprias artes também, pode aqui acontecer também. A área da psicologia, porque está muito bem encaixada aqui dentro, não é? Porque estas pessoas são bastante comunicativas, são extrovertidas, gostam muito de interagir com os outros, são bastante acolhedoras e sensíveis e têm uma grande capacidade de empatia junto dos outros e utilizam sobretudo então, os cinco sentidos. Portanto, qualquer profissão que se coadune com este tipo de perfil de pessoa, portanto, seria muito bom. Portanto, pessoas que comunicam, por exemplo, atendimento ao público, repórteres, advogados e pronto, e muito mais. E pessoas que gostam de comunicar e de falar muito também. Depois há um terceiro traço de personalidade que é muito ligado às pessoas que são mais articuladoras e que gostam muito de liderar as pessoas e gostam muito de persuadir e no fundo também há aqui um grande poder de comunicação. Portanto, estas pessoas precisam de estar num ambiente em que possam exercer funções mais de destaque, onde se sintam algum reconhecimento e importância também. Estas pessoas gostam muito de poder e de serem vistos de uma forma assim bastante diferenciada. Portanto, nestes casos, por exemplo, uma pessoa que um vendedor de um determinado produto ou de um serviço ou de uma marca, também advogado, como veem, estou aqui a repetir aqui algumas áreas profissionais, mas é perfeitamente normal. Claro, Bem, porque isto até porque nós somos uma mistura deles, não é? E depois vai ser no conjunto de todos que pois, exatamente. dar algumas orientações, não é? Claro. Até porque os traços não são donos das áreas profissionais, nem as áreas profissionais são donas de traços exclusivos. Portanto, isto aqui pode Claro. tudo conjugar, não é? Então, Pronto. saber que é muito distribuído é que pode Exatamente. atingir todos. Exatamente. Depois ainda estas pessoas, as questões de gestores ou chefes de equipa, ou, portanto, de cargos de liderança de modo geral, é assim uma profissão que parece encaixar assim bem neste tipo de pessoas. Depois existem aquelas pessoas que são extremamente planeadoras, são metódicas, são muito atentas aos detalhes, já se falou aqui um bocadinho, não é? São bastante organizadas e observam bastante e também muito pacientes. Portanto, são pessoas que poderão ter a capacidade de fazer aqui alguns trabalhos como contabilidade também, arquitetura, tudo o que isto exija assim minuciosidade, não é? E precisão nas coisas, também administrativo, bibliotecário, arquivista,
sei lá, tantas profissões que podem existir. Portanto, estamos também aqui a falar em questões, em profissões que exijam ter muita capacidade de organização, não é? Também, pronto, e de perfeccionismo também, não é? Gostar de ver as coisas muito perfeitinhas e bem planeadinhas. Muito. E nos bastidores, porque estas pessoas não gostam muito de estar expostas, não é? Tal como os criativos. Exatamente. Exatamente, isso é verdade. Depois tem aqui um quinto traço, aliás, são aquelas pessoas que gostam dos desafios, gostam de metas e de superar os outros, são muito executoras e muito rápidas, muito perspicazes, e são também bastante perfeccionistas e bastante competitivas. E, portanto, têm muita agilidade, muito proativas e até podem ter bastante destreza física. Pronto, ambientes que poderiam ser assim estimulantes e que possam reconhecer estas pessoas onde elas pudessem eventualmente estar bem naquela área, naquela profissão, seria, por exemplo, aqui os atletas, as áreas artísticas também, portanto, um ator de teatro, de música, os cantores, onde eles possam ser vistos, não é? Porque eles gostam de ser elogiados, gostam de palco, e isto não tem mal nenhum, não é? Nada, nada, não tem mal nenhum. É importante as pessoas estarem no sítio certo Exatamente. e exercerem as funções certas. Ou até apresentador de televisão, não é? Onde tem ali o foco, não é? Ali para eles também, pronto. Modelos, esteticistas, cosméticos, porque estas pessoas dão muita importância à imagem, não é? Às questões da imagem, que também não têm erro mal nenhum. Há bocadinho falámos nisso, não no sentido de negrir a imagem da imagem, mas é no sentido de, portanto, a influência que pode ter um outro lado negativo, não é? Mas se funcionarmos em termos naturais daquilo que a pessoa é, e se a pessoa eventualmente tem este traço, não tem mal nenhum a pessoa gostar da imagem, gostar de estar mais bem apresentada, não é? Ter esse cuidado. Essas pessoas geralmente têm mais autocuidado e até acabam por ter mais autoestima, se calhar porque estão sempre ali, gostam de ser vistas e sempre bem produzidas, portanto isso acaba por ser um professor que está muito exposto, ou um palestrante, não é? Ou aquelas pessoas que fazem muitas oratórias e muitas palestras aí por aí afora, também, portanto, acabam por estar à vontade e estar ali um bocadinho, se calhar, como é que se diz? Agora está-me a faltar o termo. É como peixe na água, não é? Peixinho, é exatamente isto. E pronto, e aquelas coisas, aquelas profissões que deem de alguma forma a possibilidade da pessoa poder estar ali e brilhar como ela gosta e como é perfeitamente normal. Estas são Exato. algumas O que é mau para essas pessoas é impedi-las de brilhar, exatamente. não é? Porque elas Que é mau? naturalmente vão Sim, precisar desse brilho. Se sim, sim, elas, o ambiente não permitir, é aí sim, que é pior. E claro. agora, Paula, muito rapidamente, vou pedir que deixes uma mensagem, porque eu quero que esta live fique gravada. É muito importante chegar a mais pessoas, para aumentarmos aqui a consciência e tudo isto. Que mensagem é que tu darias para quem nos está a assistir? Então, a mensagem que eu daria tem a ver com o seguinte: nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. E muitas vezes isto parece que é assim para o egoísmo, não é? Porque nós somos educados, não é? Em termos de construções sociais, não é? Que nós temos que nos voltar muito para os outros, ajudar os outros, e às vezes até isto parece que nos leva a esquecermos de nós próprios. Mas a verdade é que se nós nos priorizarmos em certo sentido, não é? E vermos que realmente somos a pessoa mais importante, conseguimos no fundo, fazer aquilo que é o básico e tão necessário para nós nos podermos aceitar enquanto pessoas e podermos, de alguma forma, também depois podermos, passa aqui a redundância do podermos, conseguir aceitar o outro como ele é também, porque acabamos por, quando nos descobrirmos, estamos a descobrir o ser humano, não é? Estamos a descobrir
as outras pessoas também. E acabamos por ver que há pessoas que funcionam como nós e que se eu quero ser entendida e aceite da forma como eu funciono, também tenho que entender que também existem pessoas que não funcionam como eu, não é? Portanto, eu não sou a dona de verdade, não é? Portanto, preciso de compreender os outros. Portanto, se nós então nos autoconhecermos, não é? Se fizermos este exercício e se dermos prioridade a nós próprios, de certeza que nós teremos muito mais competências e capacidade para depois também podermos ajudar as outras pessoas, mas efetivamente todas as coisas têm que começar em nós. Porque se não começarem nós, começam com a prioridade errada e depois as coisas não, os resultados que têm dado e que nós temos visto. Basicamente é assim, É. amem-se, não é? Né? E eu puxando aqui essa frase também para a questão dos pais e filhos, o melhor que um filho pode ter é um pai e uma mãe que se conhece muito bem. Porque está provado que pais com níveis de autoconhecimento alto têm filhos com futuros muito mais realizados. E todos, não é? Porque acabam todos por beneficiar, não é? Mas sem dúvida, imaginemos um mundo em que cada adulto se priorizava. Seria um mundo sem os problemas que nós vemos, né? Até parece ficção. Claro, e essa prioridade não tem a ver necessariamente, como eu dizia ainda há pouco, com o egoísmo, porque o egoísmo é fazer tudo em função de mim próprio, não é? Não, é autocuidado. É só Exatamente. autocuidado, não é? Exatamente. E o autocuidado para depois também poder dar aos outros. Como é que eu posso dar se eu não tenho? Tem quem Não é que dá é? um Eu copo vou começar vazio, a não é? dar, não dá, não funciona. É, um copo cheio de nada não serve para nada. Bom, a Lara diz gratidão pela mensagem, obrigada também por teres assistido até agora. Paula, muito obrigada por ter estado aqui. As lives com companhia são muito melhores. Um carinho enorme e uma vez Obrigada mais, também. obrigada e até breve. Um beijinho a E todos também. obrigada pela oportunidade. Beijinhos a todos também. Adeus.